De volta com o nosso Beleza e Vida, o programa hoje todo especial, ligado à educação, comportamento e, claro, conteúdo de qualidade, né, gente? Por isso, a gente vai incluir mais um assunto que é, eu acho que uma preocupação de todos. Não é só preocupação do pai com o seu filho, da vovó com o seu neto. Não, é uma preocupação geral, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, enfim, daqui a pouco adultos, todos nós convivemos em sociedade. E o perigo das telas está cada vez maior e ele bate na nossa porta todos os dias. E a gente sabe que lá é um mundo mais difícil, né? Quando a gente quer ajudar as crianças, prevenir certas coisas depois que algo já aconteceu. Então convidamos para esse bate-papo e eu quero a sua opinião também no nosso Instagram, @belezevida.ofc, mande mensagem, @belezevida.ofc, esse é o nosso Instagram oficial, para a gente bater esse papo completo hoje com esses dois craques. Trago aqui no Beleza e Vida, então, Dr. Paulo Teles, pediatra, bem-vindo, meu querido, eu sempre prazer te receber. E Mariana Ruski, que é pedagoga e idealizadora, Senses Montessori School. É isso, né, Mari? Bem-vinda. Adorei te encontrar mais uma vez também. E o assunto, gente, eu sei, doutor, que você está 100% inserido, né, que já está na sua prática clínica, né, até de orientação ali com os pais das crianças quando você está numa consulta, e a gente precisa entender de uma vez por todas qual é esse perigo. É um buraco, é um negócio que não tem fim, Carol, não é? Você falou uma coisa interessante no começo, né? Que a gente acha muitas vezes que as crianças estão dentro de casa, nas telas, e estão seguras. A gente escuta muito isso. Ah, mas pelo menos ele está aqui em casa, né? E o que a gente tem visto cada vez mais é que isso não é uma verdade. Muitas vezes a criança na tela, no quarto fechado, ela abre um mundo cheio de gente ruim, cheio de coisa perigosa, mais perigoso muitas vezes do que a gente está cerceando o mundo externo. Sim. E está sem perceber liberando dentro de um mundo que também tem seus perigos, que também tem acho que seus riscos, né? Acho que a gente tem que equilibrar esse risco, isso que é muito importante a gente falar hoje. E aumentou muito, né? Assim, a gente tem a impressão, quando a gente olha imagens, até na internet circulam às vezes alguns vídeos, das crianças realmente viciadas. É isso que acontece com o nosso cérebro, Mari? Literalmente, Carol. As crianças e jovens adolescentes estão com sintomas de vício. Vício como cigarro, como drogas, que elas não conseguem largar aquilo. Se você tira o celular, é quase como uma crise de abstinência. Um comportamento que assusta os pais, que começam a se sentir reféns daquilo. E com medo de tirar, se aquilo é normal, o que está acontecendo ali, será que eu estou fazendo mais mal do que bem? Então, por isso que a informação é tão importante, que os adultos precisam ter segurança na hora de garantir a segurança dos seus filhos. Sim. Porque o problema da tela é o desenvolvimento cognitivo, é o aliciamento e o grooming. É multidimensional o ataque que faz às crianças. Não tem nenhum benefício quando você fala, tem alguma coisa boa? Essa pergunta é difícil, mas eu acho que a gente tem que falar que sim, existem benefícios. A gente está aqui com uma tela e trazendo informação para quem está lá do outro lado. Sim. Então, é óbvio que você pode usar isso de uma ferramenta. Eu gosto muito de uma analogia, que é a tecnologia, as telas, é como fogo. Quando a gente descobriu o fogo, muita gente se queimou, muita vila pegou fogo, a gente teve o prejuízo do fogo, mas você tem que aprender a dominar essa ferramenta. Acho que é importante os pais entenderem que tablet, celular e a tela não é brinquedo. É uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, a gente tem que saber usar. E eu preciso ensinar essa criança a usar. O problema é que a gente está numa batalha muito dura. Sim. Que são as Big Techs e a criança, e o cérebro da criança. E essa batalha já está perdida. Então, a gente precisa de um controle, da avaliação de risco, de controlar o tempo, de saber o conteúdo que essa criança está acessando, assistir junto com essa criança, conversar sobre isso. Então, a gente precisa estar junto com a criança para que ela use isso de forma adequada e tenha seus benefícios. O Ocimar, meu diretor, está até dizendo, né? A gente chega num restaurante, a primeira coisa que os pais fazem realmente é oferecer ali, tipo assim, não enche o saco agora, você fica aí, porque agora eu estou no meu momento de lazer. E isso é tão triste, né? É tão... Ai, gente, porque no final você fala assim, puxa, mas pelo menos eu tô levando meu filho comigo, eu não tô deixando ele em casa com a babá. Mas dependendo, ele pode estar fazendo uma coisa mais coerente e agradável em casa, com alguém ficando com ele, você vai ter o seu momento de lazer.
do que largar dessa forma, estando ali do seu lado. Eu ia falar só sobre as regras. Eu acho que sim, você falou de um momento muito importante. Então, já começando a dar dica para quem está assistindo a gente em casa. Nunca tela nas refeições. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria falam muito sobre isso, algumas regrinhas básicas. Então, antes de 2 anos, nunca tela. A criança não tem nenhum benefício antes de 2 anos em estar assistindo televisão, usando tablet. Para o cérebro da criança, é mais ou menos como vocês entendessem, um cérebro que funciona no 110, eu estou ligando ele no 220. Nossa. Isso para o desenvolvimento neurológico não é interessante. Então, antes de 2 anos, 0 de tela. 0. Nunca nas refeições. Então, a gente estava vendo agora a Nutri falar aqui sobre o alimento, a relação com o alimento. A criança não sabe nem o que ela está comendo. Nem ela está lá, ela não presta atenção no alimento. Então, ela não percebe saciedade, não sabe o sabor de cada alimento. Isso é muito ruim. E, geralmente, quem que liga a tela? O pai, por isso que você falou. O pai e a mãe, né? Para deixar essa criança quieta e conseguir se alimentar. E nunca antes de dormir. 2 horas antes do sono, nada de tela. Então, tirar isso porque a tela, a luz azul, atrapalha a produção de melatonina e atrapalha o sono. E aí a gente vai ter um monte de problema associado ao déficit de sono. Então, acho que é muito importante esses itens aqui para quem está assistindo já começar a fazer o checklist para proteger as nossas crianças. E quando a gente pensa, você como pedagoga até, onde entra a escola, né? Ali, como é que a escola nos ajuda também a conduzir essa situação? Hoje a gente tem uma lei, né? Que num primeiro momento eu fiquei, vou ser muito honesta com vocês, vou compartilhar isso aqui, né? A proibição total e tal. Eu fiquei assim, como é que eu vou dizer? Eu fiquei, não sei se eu fiquei preocupada com a questão da gente, porque eu já tenho um filho meio mais radical. velho. Meio radical, mas assim, por exemplo, mas eu queria mandar um WhatsApp para ele para avisar alguma coisa de buscar, né, combinar de buscar não sei aonde. Vou chegar um pouquinho mais tarde. Sabe esse tipo de coisa que a gente já cria um vínculo? Eu com um filho de 13, é uma coisa, né? Em São Paulo, né? Tudo perigoso. Aí depois, né, a coisa foi acontecendo e a gente vai vendo como as crianças estão ficando realmente estranhas com o uso desses celulares, etc. Eu falei, graças a Deus! Amém! Obrigada, lei! Mudei completamente a opinião e estou a favor 100% de não poder encostar mesmo. Fica lá na escola que não vai estar vendo celular. Você viu que era uma necessidade mais sua do que dele, talvez, né? Porque nós também agora estamos muito condicionados. E nós modelamos isso para as crianças. Então, não adianta eu falar para o meu filho, não fique na frente da tela, não fique na rede social. Se nós, adultos, estamos lá o tempo todo. Inclusive, com uma criança pequena, a gente tem recebido estudos, acho que o Dr. Paulo talvez saiba melhor do que eu, as mães amamentando, ao invés de estarem fazendo olho no olho com o bebê, que é extremamente importante do ponto de vista de desenvolvimento neurológico e emocional, estão na tela. Exato. Então, esse começo de vida, Nossa, um dos vínculos mais importantes para desenvolvimento de todas as capacidades e regulação de comportamento hormonal, está sendo podado aí. Ali, entendi. Porque a gente subestima o olho no olho, a conversa. Agora é tudo meu celular, depende do celular. E a gente está comunicando isso da forma mais fisiológica possível, que é através da nossa referência, para os nossos filhos desde muito pequenininhos. Perfeito. Que coisa, né? E eu quero ouvir fazer o seguinte. A gente tem aqui várias estratégias que vocês, né, vão nos mostrar. A Mari trouxe um monte de material super legal. E você aí de casa vai mandando mensagem no @belezevida.ufc, independente da idade que você tem ali do seu filho. Eu até quero saber mais dos adolescentes, depois até, doutor, se você tem, que agora tem aplicativos que a gente consegue instalar para ver tudo. Então, se você quiser contar alguns para o nosso público também. E histórias, se vocês tiverem histórias também interessantes, claro, sem revelar, né, nomes de eu pacientes, não vou revelar que tem alguém aqui da nossa conversa prévia que me deu uma bola fora. Eu não vou falar quem é do programa, porque ele falou que não pode ser ela ou ele, não pode ser citado. Vou fazer o seguinte, então, ó. A gente vai voando para o nosso intervalo. Na volta, a gente vai mostrar quais são essas estratégias, quais são esses aplicativos, quais são essas histórias e responder perguntinhas do público. Não sai daí que eu estou te esperando.